Em momentos assim, precisamos de um bom alicerce para suportar todas as pressões destes dias. Além disso, adotar medidas e posicionamentos para o enfrentamento da crise é fundamental. Tenha em mente que não será simples. Para vencer essa crise, você terá que reavaliar suas prioridades, buscar alternativas. Não desista, seja persistente. Conheça a vontade de Deus e celebre cada vitória. Para te ajudar, gostaríamos de te convidar a participar da série Em Tempos de Crise, Conselhos Bíblicos para Momentos Difíceis, e assim desfrutarmos desses conselhos que nos ajudam a suportar e superar essas crises. Paz do Senhor, irmãos. A gente vai começar mais um culto em nome do Senhor Jesus, ou dar sequência no nosso culto, né? O nosso culto começa sempre com esse momento de aprendizado. Semana passada a gente começou essa nova série de reflexões aqui, tem por tema Em Tempos de Crises, né? E hoje a gente vai falar sobre o tema Busca Alternativas. Gostaria de pedir que colocasse em pé. A gente não está conseguindo fazer a transmissão hoje do culto. Mais uma vez a gente teve problema na nossa internet. E aí, então só vamos direcionar os que estão aqui, né? Apesar do culto estar sendo gravado, para depois esse culto chegar até os nossos irmãos. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura que eu vou fazer, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Que a gente possa, em momentos de crise, a gente ter essa certeza que a gente tem um Deus que cuida da gente. Que a gente tem um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que sabe todas as lutas que nós enfrentamos, mas que a gente possa experimentar a paz de Deus nesses momentos de crise. Vamos pedir para que Deus fale conosco nesse culto, que nos ajude, que venha direcionar as nossas vidas. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, a gente te louva e te agradece por essa oportunidade, Pai. Mais uma semana nós estamos aqui, uma semana, Senhor, e nesse culto que nós iniciamos a Ti, a gente, Senhor, começou conhecendo um pouco mais de Ti esse culto, Pai. Entendendo um pouco melhor sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Deus, sobre quem o Senhor é e como nós devemos nos relacionar contigo, Pai. Agora, Senhor, a gente vai, Senhor, para este culto de adoração, engrandecimento ao Teu nome, onde a gente vai ter uma reflexão, ó Deus eterno, aqui da Tua palavra, sobre como nós podemos, Senhor, buscar alternativas para enfrentarmos as crises, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa, Senhor, o mensageiro, que a Tua palavra seja, Senhor, falada e os nossos corações possam se arder na Tua presença, ó Pai eterno, sentindo a manifestação do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, todos os louvores que serão aqui, Senhor, cantados. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Fale com a gente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, prestar um culto a Ti da forma que Tu és digno de receber, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, que é Deus, que está aqui, nos ajude a prestar esse culto a Ti, Pai, em toda a nossa forma de adorar a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com a gente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas
você possa continuar adorando esse Deus. Aleluia, Jesus. Sempre teu nome. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada, a gente começou a conversar aqui com vocês sobre a questão da concessão da igreja local. A gente vai passar para um momento agora do nosso culto, que é o momento da gente ofertar. E aí, com base na renda do ano passado, as nossas concessões médias em 2021, elas eram de R$ 293,54. Isso é o resultado de todas as nossas ofertas, todos os percentuais que ficavam para a igreja. A partir dessa mudança, a nova média de concessão, ela vai ficar ali baseado no cálculo do ano passado, seria de R$ 640,30. Eu pedi para colocarem esses dados, essas informações para você saber o quanto tem aumentado aqui a nossa concessão da igreja local, para que a gente possa estar reinvestindo melhor esses recursos. É um aumento ali de 2,6% em média, tá? Então agora tudo aquilo que for arrecadado nos cultos de sábado, de domingo e nos dízimos, vai ficar 5% para a igreja local. Essa é a proposta a partir desse mês de julho aqui, isso está acontecendo na nossa igreja. E é motivo, irmãos, da gente glorificar a Deus por isso. Porque a gente vai poder pensar a igreja de forma diferente, a gente vai poder trabalhar melhor as nossas rendas. Isso é um processo, conforme a igreja vai atingindo algumas metas, esse percentual também vai aumentando. Eu achei importante a gente dar essa satisfação para você, o que muda de fato. E aí está ali apresentado em valores. A média da concessão ali de 2021, a gente ficou numa escala de 5%, então, de todas as rendas da igreja. E aí, essas 5% seria R$ 640,30 por mês. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? O rei Davi, em um determinado momento, lá em 2 Samuel, você vai encontrar o texto, que Davi ele quer oferecer uma oferta a Deus para que Deus venha perdoar os pecados de Israel. E aí, diante dessa situação, ele encontra uma terra, ele encontra um local onde quer fazer isso, e aí ele conversa com o proprietário, ele fala, eu quero comprar essa terra, porque eu quero oferecer sacrifício, eu quero comprar esses bois, porque eu quero oferecer um sacrifício a Deus aqui, um holocausto a Deus. E aí a pessoa olha para Davi e fala, não, olha, eu te dou tudo isso e oferece o sacrifício a Deus. Mas aí a resposta do rei Davi é assim, porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi o Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Davi decidiu no seu coração que ele ia oferecer a Deus aquilo que ele podia oferecer de melhor para Deus. E aí tentaram facilitar aqui para Davi, mas ele falou, não, olha, eu não oferecerei a meu Deus sacrifício que não me custe. Que essa seja a nossa motivação, não pelas facilidades, porque muitas vezes é difícil a gente manter a nossa fidelidade através dos dízimos e das ofertas, mas que sempre que a gente olhar e tiver em dificuldade, a gente possa olhar para Deus e saber quem é Deus, saber que Ele que é o mantenedor de todas as coisas, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta. Então todas as vezes que a gente for trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui à casa do Senhor, saiba você que em primeiro lugar a gente faz isso porque a gente reconhece quem é Deus nas nossas vidas. Que a nossa maior motivação seja Deus. Não é simplesmente porque você gosta da igreja do Jardim Aeroporto, não é porque agora vai ficar um valor maior para a igreja do Jardim Aeroporto, não. Porque você sabe quem é Deus na sua vida. Que a sua motivação, que a sua fidelidade seja primeiramente a esse Deus que tudo provê nas nossas vidas.
que nunca nos abandona em momentos de dificuldades, que sempre está ao nosso lado nos sustentando, independente das crises que a gente enfrenta, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Deus está sempre com a gente. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É a esse Deus que a gente vai ofertar, a esse Deus que a gente vai contribuir. Você pode fazer isso por Pix, você pode trazer aqui, mas faça isso com alegria no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as ofertas e os dízimos arrecadados. Senhor Jesus, a gente te louva e te agradece, Pai, porque a gente tem essa oportunidade nessa manhã, Senhor, de contribuir, Senhor, para a Tua causa, de demonstrar a nossa fidelidade a Ti através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, Pai. A gente tem, Senhor, condição de agradecer a Ti, a gente tem condição, Senhor, de olhar para Ti e saber, Senhor, que em todos os momentos o Senhor está conosco, o Senhor nunca abandonou no Senhor, a gente nunca, Senhor, sentiu, Senhor, abandonado por Ti, Senhor, nos momentos mais difíceis, ou nos momentos que a gente está abastado financeiramente, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, Pai. Por isso, Senhor, que a nossa motivação para contribuir, que a nossa motivação de mantermos a nossa fidelidade, Senhor, não são as circunstâncias das nossas vidas, mas quem o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que entregou a vida na cruz por nós, aquele que mantém a nossa casa, que mantém o nosso trabalho, que nos sustenta no meio das grandes crises e das dificuldades, Pai. Por isso, Senhor, o Teu povo vai contribuir, e que a contribuição seja, Senhor, conforme o Senhor tem colocado no coração de cada um, que seja com alegria, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada contribuinte, Senhor. Aumenta, Senhor, a renda dos Teus filhos, Senhor, de diversas maneiras, que eles sejam amplamente abençoados. Os profissionais liberais que sejam abençoados, Senhor, que sejam abençoados na sua saúde, que sejam abençoados no seu trabalho, em todas as áreas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E que todas as vezes que formos contribuir, possamos contribuir com alegria no coração, sabendo quem é Deus e tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas
esmorecer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Visita cada vida, cada coração, Deus. Venha nos encher do teu amor, do teu cuidado, Pai. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-nos, Senhor. Somente em ti, Pai, somente em ti nós encontramos paz, encontramos força, Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas, se o mar crescer, somente em ti, Pai, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Vamos continuar adorando esse Deus
que é todo-poderoso, que está aqui neste lugar, que nós já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Então, continue glorificando ao Senhor Jesus. O Coral Kadesh estará louvando ao Senhor com essa canção. Adore ao Senhor conosco e glorifique ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso e Ele está aqui. Amém? Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos a Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. Glória ao Teu nome. Estás aqui, eu sinto Sua presença. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, manifestando Sua graça. Adoro a Ti, adoro a Ti. Caminho igual deserto, hoje milagres, nos da escuridão. Este é o meu Deus. Caminho igual deserto, hoje milagres, nos da escuridão. Este é o meu Deus. Estás todo poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus.
é o Deus que faz milagres. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o Deus que cura. Ele quebra todas as prisões. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versículos desse texto, no nome de Jesus. Neemias, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, Neemias, capítulo 3, vou ler os 2 primeiros versículos. O sumo sacerdote Eliacibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus? Feche seus olhos, ore comigo, no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos reunidos aqui, Senhor, para glorificarmos o Teu santo nome, Pai. Nós acabamos de cantar louvores aqui, Deus, onde nós expressamos a nossa confiança no Seu poder, onde nós expressamos a nossa confiança em Ti, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, onde declaramos quem Tu és, Senhor. Agora a Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, e o nosso desejo é que o Senhor ministre ao nosso coração por meio da Tua palavra, Pai. Usa a Escritura Sagrada, Senhor, nessa manhã, para ministrar o nosso coração. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bom, irmãos, nós estamos refletindo durante esse mês sobre o tema que está sendo projetado em tempos de crise, conselhos bíblicos para momentos difíceis. Iniciamos na última semana essa série de sermões que tem como base, inclusive, o livro de Neemias. O pastor Fernando pregou aqui na última semana, o primeiro sermão da série, com base nos 2 primeiros capítulos do livro de Neemias. E hoje nós vamos retomar então essa série
a partir do capítulo 3 do livro de Neemias, falando sobre busque alternativas. Em tempos de crise, busque alternativas. E vamos estudar, com a graça de Deus, nas alternativas encontradas por Neemias para construir os muros em Jerusalém. Só para contextualizar e para lembrar, na última semana, então, com base nos 2 primeiros capítulos, nós chegamos no ponto da história em que Neemias está em Jerusalém. Neemias servia na corte persa e ele fica sabendo que na cidade de Jerusalém os muros da cidade estão todos no chão. Os muros da cidade estão destruídos. Apesar de anos antes, décadas antes, os judeus já terem feito o caminho de volta da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir suas casas, para reconstruir o templo em Jerusalém. Anos se passaram, o templo já está construído, as casas das pessoas estão construídas, mas os muros da cidade ainda estão destruídos. E essa é uma situação humilhante para o povo. E Neemias chora diante dessa situação, e Neemias se preocupa com seu povo diante dessa situação, onde os muros da cidade estão todos destruídos. Os muros da cidade é a defesa da cidade, é o que de alguma maneira garante certa segurança para os habitantes da cidade. E porque os muros estão destruídos, uma cidade com os muros destruídos é uma cidade que é motivo de chacota e zombaria por aqueles que estão próximos ali de Jerusalém. Neemias se preocupa com isso, ele decide, toda a história foi contada aqui na última semana, essa decisão de Neemias e como aconteceu. O fato é que ele consegue a autorização do rei persa e volta para Jerusalém. E aí no final do capítulo 2, nós temos registrado o tempo em que Neemias deu uma volta pela cidade, ele inspecionou o local, e o capítulo termina, Neemias fazendo uma convocação: vamos reconstruir, vamos levantar esses muros, os muros da cidade novamente. E aí começa o capítulo 3, e o capítulo 3 começa a narrar para a gente exatamente esse momento em que essa obra começa a acontecer. Era um período de crise, mas Neemias conseguiu mobilizar as pessoas para iniciar aquela construção, e o capítulo 3 apresenta para a gente como essa mobilização aconteceu. Você sabe que tem gente que até chama Neemias de pai do multirão, né? Porque parece um grande multirão que está acontecendo aqui no capítulo 3 de Neemias. São mais de 38 nomes citados, mais de 42 grupos de trabalho citados. Neemias capítulo 3 é aquele tipo de capítulo da Bíblia que, se você estiver fazendo aquela leitura anual da Bíblia, quando chegar no capítulo 3 você pula, né? Porque você olha assim, só tem nome aqui, esse aqui não tem muita importância, né? Então você já pula para o 4 para continuar a história, né? Porque você pula a lista de nomes, porque Neemias capítulo 3 é isso, é uma lista de nomes interminável, né? A família tal está construindo em tal lugar, a família tal em tal lugar, essa outra família fez isso, aquela outra família, é só isso que tem no capítulo 3 de Neemias, mas é para descrever essa mobilização em torno da convocação de Neemias para que o muro fosse reconstruído. E eu penso que de fato a gente tem muita coisa a aprender com esse texto aqui de Neemias, capítulo 3. Conforme foi muito bem lembrado aqui na última semana, no início dessa série, né, para todo período de crise nós podemos encontrar respostas na palavra de Deus. Nós vivemos crises em vários sentidos no nosso país, o mundo vive crises também em vários sentidos. Talvez nós enfrentamos crises pessoais, crises na nossa família, crises no nosso trabalho, crises na nossa vida. E que tipo de conselhos a palavra de Deus tem para aqueles que enfrentam crise, para aqueles que enfrentam esses momentos em que às vezes não parece haver saída? Bom, a palavra de Deus de fato tem respostas para a gente, e no capítulo 3 de Neemias nós somos ensinados a buscar alternativas para períodos de crise. E aí vamos então a alguns conselhos que esse capítulo apresenta para a gente diante de toda e qualquer situação de crise. Acho que o primeiro conselho que a gente pode extrair de Neemias capítulo 3 para períodos de crise é que em períodos de crise a gente precisa arregaçar as mangas e se dispor para o trabalho. Essa enorme lista de nomes aqui é uma lista de nomes de gente que decidiu arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Então o período é de crise, há inimigos,
que estão conspirando contra nós e não querem que essa obra aconteça. Por 2 vezes no capítulo 2 esses inimigos foram mencionados, e eles vão ser mencionados de novo no livro de Neemias, porque eles vão tentar parar e atrapalhar a obra, né? Mas mesmo assim tem um monte de gente que, a despeito de toda a oposição, decide fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Já que a situação é vexatória, é humilhante para o povo, então um monte de gente decide fazer alguma coisa para mudar aquilo, e as pessoas começam a se mobilizar para poder mudar o status de Jerusalém e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Aí sabe o que me chama a atenção? Quem é o primeiro que decide fazer isso? O primeiro que decide arregaçar as mangas e começar o trabalho. Nós lemos aqui o versículo 1 de Neemias. O que o versículo 1 de Neemias diz? Que o sumo sacerdote, o líder principal da nação, na época o líder principal da nação de Israel é o sumo sacerdote. Não tem mais rei. O rei os reis já foram tirados do trono lá quando foi destruído a Jerusalém com a Babilônia. Não tem mais a figura de rei. Eles voltaram para Jerusalém, não tem rei. A figura principal da nação é o sumo sacerdote. O que o texto diz, quando Neemias faz a convocação, qual é o primeiro que se dispõe voluntariamente ao trabalho? O sumo sacerdote. O texto diz que o sumo sacerdote, o sacerdote principal, o sacerdote-chefe, junto com todos os seus colegas sacerdotes, eles começam o trabalho e começam a reconstruir a porta das ovelhas, reconsagram essa porta, e aí depois segue uma lista de nome de várias outras pessoas e famílias que também se dispuseram ao trabalho. Mas eu acho interessante essa informação, a informação que traz para a gente que o sumo sacerdote foi o primeiro a arregaçar as mangas e a começar o trabalho. O líder principal da nação deu exemplo para todos os outros, e aí todas as famílias depois vieram a reboque, né? O chefe principal entre o povo de Deus estava ali também, assentando tijolos, trabalhando na reconstrução da porta das ovelhas. É interessante, a gente continua aqui no capítulo 3, o versículo 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, o versículo 20 cita um tal de Baruque, filho de Zabaia. Ele reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Aqui, essa versão que eu estou lendo, que é a NVI, ela traduziu com reparou com zelo, né? Mas literalmente a palavra que foi traduzida, a palavra hebraica traduzida aqui com zelo significa encandecer. A ideia é que ele ficou literalmente vermelho e suado com o trabalho. Ele trabalhou de maneira extenuante para fazer esse trabalho. E sabe o que é interessante? Todos eles fizeram isso de maneira voluntária. Eles se dispuseram para fazer isso. É um período de crise, é um período de humilhação para a nação. Alguma coisa precisa ser feita. E depois de uma convocação, os irmãos, o povo de Deus, decide então arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Eu acho que em períodos de crise, essa é uma lição que a gente aprende com esse texto aqui de Neemias, né? Se a gente ficar sentado esperando a crise passar, sem fazer nada, talvez ela só vá piorar. Se você está com uma crise na sua família, uma crise no seu casamento, se você não fizer absolutamente nada, simplesmente deixar rolar para ver o que vai dar, pode ser que essa crise se avolume, se agigante e depois chegue um período que não dê mais para consertar isso. Talvez em períodos de crise a gente precisa olhar para esse texto aqui, olhar para essa atitude desses trabalhadores de Neemias capítulo 13, que decidiram fazer alguma coisa, que decidiram não ficar parado em períodos de crise, mas em tentar encontrar alternativas e arregaçar as mangas para o trabalho. Acho que esse é o primeiro conselho, essa primeira orientação que a gente tem à luz de Neemias capítulo 3. Mas não é a única. Além disso, eu acho que esse texto também ensina para a gente a importância de nós trabalharmos unidos, de nós, em períodos de crise, não tentar fazer carreira solo e buscar ajuda, porque esse texto aqui, de fato, apresenta para a gente essa grande mobilização que aconteceu, e é interessante, porque o texto vai mostrando que eram alguns grupos de trabalho foram montados para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ainda no capítulo 3, o versículo 2 diz assim, os homens de Jericó construíram
o trecho seguinte. O versículo 5 fala que o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. O 7, o trecho seguinte, foram feitos por Matatias de Gibeon, Jadom de Meronote e os homens de Gibeon e de Mispá, localidade que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. E se você continuar lendo, você vai encontrar isso o tempo inteiro. Os homens de tal lugar, né, os homens de tal lugar, os filhos desse personagem aqui. Então, grupos de trabalhadores. Nesse momento aqui, eles se unem, eles dão as mãos para poder enfrentar esse problema, essa crise, tirar Jerusalém daquela situação humilhante e vexatória. Então, eles trabalharam unidos. Talvez esse seja um conselho, uma orientação importante também para períodos de crise. A gente pedir ajuda, a gente trabalhar unido, a gente olhar para aquelas pessoas que compartilham a vida com a gente, que dividem a vida com a gente, né, e pedir ajuda quando necessário para enfrentar as crises, né? Talvez ajuda de um familiar que você confia bastante, talvez ajuda de algum amigo, talvez ajuda de um irmão em Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus foi constituída por Ele aqui nessa terra para ser uma família em que a gente se ajuda mutuamente. Já perceberam o número de mandamentos que existem no Novo Testamento, que aparece a expressão uns aos outros? O tempo todo, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É um monte de coisa: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, não se morder uns aos outros. Enfim, tem um monte de uns aos outros. Por quê? Porque a ideia de que a vida cristã é vivida como se a gente estivesse numa família. Ela é relacional, nós nos ajudamos mutuamente. Então, diante das crises, para que carregar todo esse peso sozinho? Para que se acabar e se estourar sozinho? Peça ajuda, tenho certeza que Deus vai preparar alguém para lhe ajudar e para dividir essa carga com você. E se você for procurado, lembre-se de Gálatas capítulo 6, que diz: levai as cargas uns dos outros. Se você for procurado por alguém que está enfrentando crise, deixa Deus usar você, deixa Deus usar a sua vida para ajudar essa pessoa que está enfrentando crise também, no nome de Cristo Jesus. Esse texto ensina para a gente também que em momentos de crise, a gente precisa esperar oposição e indiferença também em relação a crise que a gente está enfrentando. Tem gente que não está nem aí com o nosso problema e que não vai mover uma palha para fazer nada, e a gente não tem que se surpreender se isso acontecer. Lendo toda essa lista de nomes aqui do capítulo 3, a gente chega no versículo 5, o texto diz assim, ó, que o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade, os poderosos de Tecoa, as pessoas influentes da cidade de Tecoa, eles não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a autoridade dos seus supervisores. Então, os homens de Tecoa decidiram ajudar. Os homens de Tecoa arregaçaram as mangas, para participar daquela grande obra que Deus estava fazendo ali na cidade de Jerusalém. Mas os nobres, eles se acharam importantes demais para fazer isso. Eles se acharam poderosos demais para poder assentar tijolos. E eles decidiram não ajudar. Eles foram indiferentes a todo esse movimento que estava acontecendo. Eles simplesmente não quiseram ajudar. Simplesmente não quiseram ajudar e foram indiferentes a tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ainda assim, irmãos e irmãs, a obra não parou por causa deles. Aqueles que se dispuseram para o trabalho continuaram o trabalho, e o trabalho foi concluído para a glória de Deus. Em 52 dias esses muros foram levantados para a glória de Deus, porque os servos de Deus ali estavam decididos a reconstruir aquele muro, para livrar Jerusalém daquela situação humilhante em que a cidade se encontrava. Então, a despeito da indiferença, a despeito da oposição, a despeito dessa atitude dos nobres de Tecoa, a obra continuou. Quando você enfrentar a crise, talvez você encontre aí, enquanto você está lutando para tentar superar a crise, gente que
vai tratar a sua causa, o seu problema com indiferença, de repente vai dar de ombros, de repente vai ser insensível àquilo que você está enfrentando, mas em nome de Cristo Jesus, prossiga, caminhe. Tem mais uma multidão de gente que está orando por você, que pode te ajudar, que pode colocar diante de Deus, e o próprio Deus está contigo. Então siga em frente no nome de Jesus Cristo, mesmo a despeito de toda oposição, mesmo a despeito de toda indiferença, no nome de Jesus, siga em frente. É o que a gente aprende com Neemias capítulo 3, houve indiferença, houve gente que deu de ombros para o que estava acontecendo, mas a obra continuou com a graça de Deus. Esse texto mostra para a gente também que em períodos de crise é importante organização e planejamento para enfrentar a crise e passar pela crise, e fazer isso tentando encontrar saídas funcionais e simples. Eu não sei se você reparou, não sei quantos leram já Neemias capítulo 3, mas o número de vezes que aparece a expressão perto de sua casa. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Neemias 3, olha, o versículo 23 diz assim que depois Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Aí você continua lendo, tem várias outras pessoas aqui que fizeram o seu reparo ao lado de sua casa. É uma expressão que vai se repetindo várias vezes no capítulo 3 de Neemias. Quem organizou todo esse povo para o trabalho? Neemias organizou todo esse povo para o trabalho. É interessante, alguém poderia até questionar, puxa vida, Neemias vem de longe, para reconstruir os muros, e aí tem a narrativa aqui de todas as pessoas que estão trabalhando na reconstrução dos muros, e a gente não vê o nome de Neemias. Neemias não se dispôs ao trabalho como os outros. Por que Neemias não trabalhou? Não, Neemias trabalhou, e trabalhou muito. Quem você acha que organizou tudo isso aqui? Quem organizou todos esses grupos de trabalho? Quem supervisionou todo o trabalho? Quem, aqui fala de ordem de supervisores, quem foi dizendo e coordenando todo esse processo para que as coisas acontecessem? Neemias está por trás aqui da organização, do planejamento. Sabe o que eu acho mais extraordinário? Ele colocou as pessoas para trabalharem perto de suas casas. Então os grupos de trabalho construíram os muros perto de sua casa. Pensa comigo, se você está construindo um muro que é para proteger a cidade, mas você está construindo a parte do muro que fica perto da sua casa, você vai fazer bem feito ou não esse serviço? Você vai se empenhar ou não para fazer esse serviço? É o muro que vai proteger depois da sua casa, a sua família. Então é lógico que esses trabalhadores trabalharam muito mais animados, E, além disso, eles não precisavam andar longas distâncias para o trabalho, estava ali perto de casa, saía da sua casa e ali reconstruía o muro, trabalhava o dia todo no muro, voltava para casa, estava tudo certo, perto de casa. Então Neemias foi inteligente, encontrou estratégias funcionais, simples também, na hora de organizar todo esse processo de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, na hora que estiver enfrentando crise também, não se esqueça de orar e pedir para Deus sabedoria para enfrentar a crise de maneira organizada, planejada. Vai pedir para Deus, Senhor, me dê uma saída, me dê um plano. Quanta gente não consegue pensar em ideias criativas em períodos de crise, irmãos? Quanta gente nos períodos de crise começam a fazer coisas que dificilmente fariam se não estivessem enfrentando a crise. Às vezes a crise nos empurra e faz com que a gente pense em soluções criativas para enfrentá-la. Então, está enfrentando crise, suplique a Deus graça, peça para Ele sabedoria, para Ele te ajudar, para Ele te dar insights, para você enfrentar a crise com ideias inteligentes e que de fato ela seja superada para a glória e para a honra do nome dEle. Amém? Mais um conselho aqui, estou caminhando já, viu, irmãos? São vários conselhos, eu nem anunciei o número para vocês antes, para vocês não se assustarem, tá? Mas eu já falei 4, vamos para o 5º agora. Valorize as pessoas que estão com você enquanto você enfrenta a sua crise, enquanto você está tentando superar a crise. Talvez isso aqui seja um grande ensino, um grande exemplo aqui de Neemias capítulo 3. Neemias valorizou aquelas pessoas. Neemias citou 38 pessoas pelo nome. 38 pessoas pelo nome. Você lê o versículo 13 e 14 de Neemias, capítulo 3, ele fala de um trabalhador que construiu, não está o de Zanoa, que construiu 450 metros de muro.
E no versículo seguinte ele cita um que só ajudou a levantar uma porta. Mas os dois foram citados, porque um trabalhou muito mais que o outro, mas os dois trabalharam, os dois tiveram seu papel na reconstrução dos muros, os dois foram lembrados por Neemias. Além disso, o que eu acho mais extraordinário nesse texto aqui, é que Neemias cita, nesse texto aqui, versículo 8, ele cita Eraías, que era ourives, ele cita Ananias, que era perfumista, gente que trabalhava com ouro e com perfume, que abandonou os seus trabalhos momentaneamente para ajudar aqui na construção dos muros. E ele fala também de um homem que trabalhou nos muros junto com as suas filhas. Acho isso aqui extraordinário. Um homem que trabalhou nos muros junto com as suas filhas, até a mão de obra feminina, ele fez questão de citar. Tinha mulher assentando tijolo também, tinha mulher trabalhando na reconstrução dos muros também, e ele faz questão de mencionar isso aqui, numa época em que não é comum você, numa lista de nomes, mencionar mulher. A maioria das listas de nomes que a gente tem aqui na Bíblia Sagrada, é óbvio que tem mulher envolvida em todas aquelas histórias, mas elas não são mencionadas, por causa da cultura da época. Aqui também está citando um monte de nomes, você quase não tem nome de mulher citado aqui, mas aí ele não esquece de mencionar que as filhas de um governante também ajudou na reconstrução dos muros ali em Jerusalém. Então Neemias valorizou todas essas pessoas quando ele foi citando aqui os nomes no capítulo 3 do seu livro. Aí eu queria desafiar você também, quando você está enfrentando crise, está lutando para superar, valorize as pessoas que estão caminhando junto com você, valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida. Se é verdade que tem um monte de gente que vai ser indiferente, mas tem muita gente que Deus às vezes está colocando aí perto de você, e que você de repente dá de ombros para essa pessoa também. Então valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida e que te ajudam a enfrentar as crises, a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. E não trate pessoas de maneira descartável, como se fossem objetos, porque às vezes a gente até valoriza pessoas no momento em que elas estão conosco enfrentando as crises, porque a gente não tem muita saída, porque a gente está em crise, mas uma vez que a crise passa, a gente acaba descartando aquelas pessoas como se elas fossem meros objetos, né? Elas foram úteis para a gente num período em que a gente estava enfrentando problema, em que a gente estava afundado em problema, em dificuldade, mas aí uma vez que a gente supera o problema, a gente não valoriza aquelas pessoas. Talvez esse texto aqui sirva para mostrar para a gente a importância de valorizar as pessoas, de valorizar aquelas pessoas que caminham com a gente. Amém? Em último lugar, eu queria ler o texto que deu princípio a toda essa mobilização aqui, porque talvez esse seja o grande segredo para a gente, de fato, enfrentar crise. A organização é importante, ter pessoas ao nosso lado é muito importante, como a gente mencionou aqui. Trabalhar em equipe é muito importante, mas o fundamental para a gente ser abençoado e bem-sucedido em enfrentar qualquer tipo de crise é a ajuda de Deus e a confiança em Deus. O último versículo do capítulo 2 diz assim, Neemias, diante de opositores, ele respondeu o seguinte: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, sua história, e não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias está respondendo os opositores, aqueles que estão tentando colocar dificuldades e empecilhos para o início da reconstrução, mas Neemias é claro para eles: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. E aí na sequência começa, o sumo sacerdote ajudou, os filhos de Jericó ajudaram, e esse ajudou, e aí essa lista de nomes. Irmãos, em 52 dias o muro foi reconstruído. Em 52 dias eles estavam celebrando a Deus porque eles haviam terminado aquela obra, porque o Deus dos céus abençoou o seu povo. O Deus do céu fez com que todos esses trabalhadores fossem bem-sucedidos. Então, tudo que a gente disse antes aqui é muito importante. Planejar, trabalhar em equipe, enfim,
mas sem a ajuda de Deus nós teremos muitas dificuldades. É por isso que o autor de Provérbios diz: pegue os seus planos, né? É do homem fazer planos, e a gente tem que fazer planos mesmo, mas pegue os seus planos e consagre-os todos a Deus, porque só assim os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, os 3 primeiros versos. Então é a ajuda de Deus que no final das contas vai fazer diferença para a gente enfrentar as nossas crises. Então confiemos sempre em Deus, confiemos sempre em Deus. Tenhamos sempre essa confiança de Neemias aqui: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Amém? A gente está caminhando para o final do nosso sermão. Como eu disse, o muro foi construído, foi terminado em 52 dias, porque aquelas pessoas se mobilizaram para a construção, né? Eles trabalharam juntos, um apoiando o outro, mesmo a despeito da indiferença e da oposição que enfrentaram durante essa caminhada. As pessoas se valorizavam, de fato apoiavam umas às outras, aqui como nós enxergamos nesse texto aqui do capítulo 3, e sempre caminharam com confiança em Deus no coração. E Deus sempre abençoou o seu povo, irmãos, sempre abençoou o seu povo. Quando a gente olha lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, tem a imagem lá de uma mulher que representa o povo de Deus. E tem alguém que persegue essa mulher o tempo inteiro da história, que é um dragão, que é o grande inimigo do povo de Deus. Aquela mulher lá, de alguma maneira, representa o povo de Deus aqui no Antigo Testamento. E no Novo também, mas especialmente aqui agora no Antigo Testamento. Durante todo o período da sua trajetória, o povo de Deus sempre teve que lutar contra as investidas do inimigo, utilizando-se de pessoas, inclusive, para tentar desanimar ou parar o povo de Deus. Mas o povo de Deus sempre contou com a boa e poderosa mão de Deus. E o dragão sempre foi vencido e será vencido no final, porque o povo de Deus pode contar com a sua boa e poderosa mão. Está enfrentando crise, está enfrentando dificuldade? A minha pergunta para você hoje é: está disposto a arregaçar as mangas e colocar essa crise nas mãos de Deus? Nas mãos do Senhor? Nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Está disposto a dizer como Neemias hoje: o Deus do céu fará com que eu seja bem-sucedido? Está disposto a fazer isso hoje no nome de Jesus Cristo? Eu queria te desafiar a fazer essa oração no nome de Cristo. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Deus, nós ouvimos a Tua palavra aqui, Senhor. Capítulo 3 do livro de Neemias. É um capítulo com uma porção de nomes, Deus, mas que, mesmo com esse tanto de nomes, traz inúmeras lições para a gente, meu Deus. É o Teu povo ali, Deus, o Teu povo enfrentando crise, o Teu povo, mesmo num período de humilhação, de escárnio por parte das outras nações, o Seu povo não abaixou a cabeça, Deus, e decidiu insistir e caminhar confiando no Senhor. Eles tinham a confiança de que o Senhor estava ao lado deles, meu Deus, de que o Senhor caminhava com eles, meu Deus, e porque eles tinham essa confiança de que o Senhor estava com eles e caminhava com eles, meu Deus, o Teu povo agiu, Teu povo arregaçou as mangas, se mobilizou para enfrentar aquela crise, meu Pai, para colocar de pé aqueles muros que estavam destruídos, que haviam sido queimados anos antes pelos babilônicos, meu Pai. Eles começaram esse trabalho com confiança em Ti, Senhor, do sumo sacerdote até os levitas, até gente que não tinha cargo nenhum naquele contexto, meu Deus. Eles fizeram confiando no Senhor e contaram com a Tua bênção e com a Tua graça, meu Deus. Teve gente lá que se encandeceu de tanto trabalhar, meu Pai, com zelo fazia a obra, Senhor Jesus. E agora a gente, diante desse texto, meu Pai, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o contexto que a gente está vivendo no nosso país, contexto de crise, meu Pai, contexto de dificuldades em todos os níveis, Senhor Jesus, e que nos alcança, que alcança a nossa casa, que alcança as nossas famílias. O Senhor conhece, Deus, os problemas que nós estamos enfrentando nas nossas casas, as nossas crises pessoais, meu Pai. Mas diante desse texto a gente é desafiado, Senhor Jesus, a gente é desafiado a confiar em Ti, Senhor.
A gente é desafiado a não desistir, a não desanimar, Senhor, mesmo a despeito da oposição e da indiferença, porque o Senhor está conosco, meu Pai. E eu oro a Ti, Senhor Jesus, ajuda-nos a não desanimar e a continuar, Senhor Jesus, a insistir na caminhada, Senhor Jesus, porque quem sabe esteja muito perto da gente experimentar o Teu milagre, Senhor Jesus, porque quem sabe esteja muito perto da gente experimentar a obra finalizada e acabada, Senhor Jesus. Não deixa a gente desanimar não, Senhor Jesus, que a gente insista, Deus, confiando no Senhor e no Teu poder, meu Pai. Eu suplico para Ti, restaura os Teus filhos e filhas, Senhor, abençoa famílias aqui nessa manhã, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A gente vai ainda mais uma canção. Se durante esse louvor você sentiu um desejo no seu coração de receber uma oração, de que alguém coloque junto com você diante de Deus a sua crise, a sua dificuldade, a gente vai estar aqui com os intercessores da igreja para orar por você e apresentar a sua vida diante de Deus. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família.
Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. A gente está chegando ao final do nosso culto e chegou para a gente 2 pedidos de oração. O irmão Paulo Gonçalves, hoje ele não esteve aqui cantando com o Ministério de Louvor, ele está parece que é uma alergia, ainda não tem certeza o que é, apareceu algumas manchas no corpo dele. Ele pediu para que a gente estivesse orando por ele. Então a gente vai apresentar aqui nesse momento a vida do Paulo e a vida do irmão Orlando também. O Orlando, ele está internado, aguardando para fazer um cateterismo. Ele sofreu um infarto. Esse pedido chegou, o Orlando Bispo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus por esses pedidos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a gente acabou de declarar aqui, Senhor, que a gente crê no poder da oração, Pai. E mais uma vez, Senhor, a gente intercede aqui, Senhor, por 2 nomes, ó Pai, por 2 pessoas que estão necessitando da Tua mão de poder, Pai. A gente está, Senhor, intercedendo por elas, Senhor, sabendo que o Senhor responde às nossas orações. Por isso, Pai, visita, Senhor, a vida do Paulo, ó Deus eterno. O Senhor sabe o motivo, o que está acontecendo no corpo do Teu servo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende, Senhor, essa enfermidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dele. Estende a Tua mão de poder trazendo cura, Senhor. Também abençoa, Senhor, a vida do irmão Orlando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor sabe, Pai, que, Senhor, o cateterismo, Senhor, é delicado, Pai. Então estende a mão sobre a vida dos médicos, usa os médicos na vida dele, Pai. Traz cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Derrama a Tua bênção, derrama o Teu favor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que a gente tem sempre orado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente está chegando ao final deste culto, e aí eu tenho alguns recadinhos para você, vai ser bem rapidinho, então nem vou pedir para você sentar, pode ficar em pé. Culto hoje, o pastor citou aqui sobre os voluntários, aí o José já me procurou ali e falou assim, olha, o projeto Amor ao Próximo está precisando de voluntário para ajudar no mercado amanhã pela manhã, então faz favor, lembra os nossos irmãos para nos ajudar. Venha a partir das 7h30 aqui na igreja, tomar um café junto com o projeto Amor ao Próximo, para poder fazer mercado, para poder ajudar as pessoas que precisam. Então não se esqueça de ajudar 7 horas, né, José? Não é 7h30. 7 horas, o José quase caiu ali da sacada, agora vai me avisar que era 7 horas. Obrigado, José. 7 horas, irmãos. Sábado que vem, no horário do culto, nós teremos aqui também o batismo e à noite a nossa Santa Ceia. Então, sábado que vem, batismo e ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? São esses os 2 recadinhos que a gente tem. Desejamos a todos vocês um ótimo sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, por gentileza. Pai, a gente te louva e te agradece por este culto. A gente te louva e te agradece por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Derrama a Tua graça, o Teu favor na vida dos nossos irmãos que estarão indo agora para suas casas, que estarão participando, ó Deus eterno, do almoço, do momento do descanso. Abençoa também aqueles que irão estar fazendo as suas visitas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejam todos, Senhor, cuidados e protegidos pela Tua mão de poder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo.